Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Axel Talk, podcast da Team Culture que fala sobre engajamento, cultura, liderança, RH e gestão de pessoas. Hoje a gente fez um grande convite aqui para uma pessoa que é super especial, super carinhosa e atenciosa com a gente. Ela é psicóloga, professora, atua há mais de 25 anos na área de RH e hoje está atuando na Space Plan. Galera, com vocês eu vou convidar aqui hoje, trazer aqui hoje para vocês, né, a Úrsula Barbosa. Olá, pessoal! Que coisa boa, que convite delicioso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do horário que o pessoal vai assistir. E espero contribuir um pouquinho com a minha experiência, com a minha bagagem e compartilhar também, né, toda essa aventura com a Team Culture que está sendo maravilhosa. Que maravilha, Úrsula. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o tempo é curto para todo mundo, né? Mas assim, é muito especial ter você aqui com a gente, tá? Para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória, né? Você me falou que você é professora, que você é psicóloga, então assim, eu queria que você se apresentasse. Uhum. Bem, meu nome é Úrsula, eu comecei aos 15 anos, ainda na época que tinha o magistério, então sou professorinha, comecei lá com os pequenos e depois fui para os adultos. Comecei a lecionar também com o pessoal de curso técnico, graduação, e já desde 2008 que eu atuo com o pessoal da pós-graduação, MBA em gestão de pessoas, liderança e tudo mais, parte comportamental, né? E o que é interessante, eu desbravei a psicologia porque eu falei assim, gente, nós precisamos, né, trabalhar mais essa questão de saúde mental, isso lá atrás. Eu já comecei a pesquisar na década de 90 ainda. E eu falei assim, eu quero isso. Só que eu nunca me vi atuando tanto na parte clínica. Eu sempre gostei mais da parte organizacional. E eu falei, bem, é isso que eu quero, e comecei a desbravar. Então, junto à minha atuação de RH, continuei lecionando também como professora, como docente, e estamos aí, né? Uns 10 anos para cá também atuei como consultora, prestando serviços para esse mundo corporativo, então conhecendo diversos segmentos e porte, né? Empresas de pequeno porte, médio, grande, nacional, multinacional, e desbravando. Então, atuando também como palestrante em diversos assuntos, principalmente depois da pandemia, questão de saúde mental, e assumi, né, os desafios na Space Plan desde janeiro de 2022. Então, logo depois da pandemia, fui convidada para esse desafio e está sendo maravilhoso. Então, estamos aí. Que legal, que maravilha. Eu gosto muito de saber, assim, a pandemia ela atrapalhou um pouco, acho que a vida de todo mundo, né? Acabou Uhum. atrapalhando e melhorando de outro lado, né? Eu acho Uhum. que todo mundo começou a ter uma outra visão de formas de trabalho, de formato, acabou facilitando a vida de muitas pessoas, né? Inclusive, o pessoal que gasta 2, 3 horas de locomoção aí, indo para o trabalho, voltando, Sim. acabou ganhando muito mais tempo, né? Então, melhorou, piorou, ajudou, enfim, tem os seus Uhum. prós e contras ali, né. Uhum. Agora Sim. me fala uma coisa, o que que te motivou a seguir nessa área de recursos humanos e liderança? Bem, aí entra uma questão cultural, familiar, em que sempre teve um olhar muito de que, bem, se eu fosse homem, talvez fosse mais fácil eu entrar nesse mundo corporativo. E eu, adolescente, rebelde, eu falei, quero provar que sendo mulher eu consigo sim, né? Não é só começando lá, fazendo um Senai ou ET, que eu consigo, né, um curso técnico, mais uma visão mais masculina. É possível sim entrar, né? E a partir daí eu falei, tem muito para desbravar. Essa parte, principalmente treinamento, desenvolvimento, a parte de saúde, né, das pessoas dentro das corporações, o quanto precisa ter esse olhar. Então, as pessoas e os empresários finalmente, né, estão despertando para a importância da atuação mais voltado para as pessoas, né? Esse discurso de que as pessoas que é o patrimônio principal das empresas. Então, sair de um discurso e entender que pessoas que estejam satisfeitas, que se sintam envolvidas, comprometidas, que elas se sintam enxergadas, valorizadas, a questão de produtividade, qualidade
é consequência, porque as pessoas realmente se doam muito mais. Então, os resultados são com certeza muito melhores. E eu comecei a estudar e ir para essa área também com esse olhar. Por isso que eu falei, né? É aqui que eu me encontro, é na área organizacional. Quero fazer acontecer e trazer melhorias, né? Que legal. E quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada aí até chegar aqui? Vários, né? Tem muito ainda, como eu já tenho os meus cabelos brancos, né? Já é de uma geração mais madura e tudo mais, a resistência ainda no início era para, dependendo do segmento, né? Tudo que diz respeito à parte mais industrial, automotiva, sempre teve uma resistência maior para a atuação da mulher. Então, esse já foi um dos principais desafios, né? Na posição como mulher, conseguir construir carreira, chegar a um cargo de liderança, conduzir equipes e tudo mais. Então, eu imagino que esse tivesse sido o primeiro desafio. E a partir daí, a questão ainda, né, de me tornar mãe e continuar trabalhando, né? Nós temos aí ainda um ranço cultural, né, nessa questão que para as empresas que têm ainda uma cultura mais tradicional também tem algumas resistências, mas consegui enfrentar, superar e poder contribuir para que tantas outras assumissem, né? Então, projetos que até então, uma multinacional que eu trabalhei, em que menores aprendizes eram contratados somente homens do Senai, nós conseguimos abrir cursos para as mulheres, para as garotas, e aí nós também tínhamos cursos técnicos para as meninas, abrir espaços de trabalho para elas também. Depois, a questão de inclusão, né? Trabalhar um pouco mais a diversidade, inclusão de pessoas com deficiência, com algum tipo de limitação, e provar que, na verdade, não deveria nem ser pessoa com deficiência, mas deveria ser pessoa diversificadamente capaz, porque pode ter certeza que qualquer limitação física ou intelectual é muito bem suprida por outras destrezas mais que às vezes a gente não tem e que eles se superam. E aí, diversos outros projetos também, depois eu vou comentando com vocês. Legal. Dentro disso, tem alguma experiência que foi muito marcante para você, ou dentro de algum projeto que foi muito significativo, que você pode compartilhar com a gente? Sim, além desses projetos, né, de conseguir abrir caminho para as menores aprendizes, para as garotas, também esse projeto para a PCD, um outro projeto muito interessante que foi numa multinacional, que nós implementamos o projeto Fênix. Nós tínhamos um quadro significativo de colaboradores com problemas com álcool, né, algum tipo de dependência química, e foi uma parceria muito boa, né? À época eu fiz vários cursos de formação, além do mestrado que eu já estava fazendo, fiz um curso, tive a oportunidade de fazer um curso no DENARC, e foi muito interessante essa parte de narcotráficos, entender como que funciona esse olhar também mais da polícia criminal, e também a formação para lidar com os codependentes, com as famílias também. Então foi um projeto muito interessante, que nós conseguimos resgatar muitos colaboradores que eram excelentes profissionais, mas que estavam colocando em risco as suas carreiras por conta da dependência química e ainda dar suporte para essas famílias. Então esse também foi bastante, uau, foi riquíssimo, né? E sem falar de outros desafios, como o que eu chamo de PDL, que é Programa de Desenvolvimento de Liderança, que isso eu estendo para minha carreira toda, ajudando a desenvolver não só a formação de líderes, mas o desenvolvimento e o aprimoramento daqueles que também já são, né? Que também precisam de suporte. Muito, cara, que carreira, olha, até agora. Falando isso, né, sobre hoje, né, o dia de hoje, né, você pode falar um pouquinho mais sobre sua posição, o que você está fazendo hoje na Space Plan, né, quais são as suas principais responsabilidades, como é que você está atuando hoje? Sim, a Space Plan, sou suspeita para falar, porque eu sou fã de carteirinha, é uma empresa que já está há quase 3 décadas no mercado. Então as pessoas falam assim, mas é arquitetura, é construção civil? Eu falei, é isso e tudo muito mais. Porque dentro desse segmento, a Space Plan é a única que eu conheço que atende o cliente do início ao fim. Então, por exemplo, o
cliente, uma empresa precisa fazer a reforma no seu escritório ou na sua fábrica e não tem onde colocar sua mobília. Nós temos um galpão da Space Plan que faz essa parte, né? Que fica ali todo o acervo guardado adequadamente, com inventário, tudo bonitinho. Temos uma equipe só para isso. Temos a logística, os meninos que fazem toda a parte de embalagem, retirada, desmonta, monta de novo. Então a gente tem todo esse processo. Dependendo da demanda do cliente, vamos supor, olha, tem uma reforma pequena, só uma parte do escritório que a gente precisa fazer, uma parte da fábrica, dependendo de como for. Se é uma reforma pequena, nós temos uma equipe que chama ZIP, que é para projetos compactos. Mas se vocês disserem, olha, a gente precisa construir, né, uma fábrica, uma unidade de negócios de grande porte, não tem problema, a gente tem a área industrial, né, que é um outro nicho de atuação com equipe especializada para isso. Então, a gente atende a todos os campos, do início ao fim. E até mesmo depois da pandemia, com toda essa configuração de trabalho remoto, políticas de trabalho híbrido, muitas empresas já não têm a mesma estrutura. Enxugou. Antes tinha, por exemplo, 2 andares, agora não tem mais 2 andares, é somente um andar. E aí, o que pode ser feito para otimizar esse espaço? E aí nós temos também uma unidade de negócio que chama DeskB. E a DeskB faz exatamente esse alinhamento, todo o projeto da estrutura, as unidades que as pessoas trabalham ali, os postos de trabalho e todo o sistema de reserva desse espaço. Então, se tem um revezamento da equipe, quem que vai para o escritório, que dia da semana, que horário, você entra na plataforma e já reserva o seu local, a sua unidade ali onde que você vai atuar. Então, a gente também tem esse recurso. Então, isso tem sido muito bom porque os desafios estão aumentando cada vez mais. E uma empresa que já estava quase 3 décadas no mercado falou, precisamos ter um RH. Porque tinha já e tem essa figura, a Jace, minha amiga, parceirona de trabalho, só que até então na configuração mais de um DP, a parte mais burocrática, folha, apontamento, toda a parte operacional, e estava faltando um pouco mais esse olhar para um RH. Então, o meu convite, eu fui convidada exatamente para implementar o RH na empresa. Então, trazer um pouco mais, não só esse olhar de recursos humanos, mas de relações humanas. E o que diversas ações que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho, questões não só de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, mas uma atuação mais estratégica e também de suporte emocional para os colaboradores. Então, eu faço todo esse processo. Cara, que incrível. Eu tô imaginando o trabalho, né, de implementar isso, de mudar, de colocar, de começar a fazer isso funcionar, né? Sim. E com essa galera toda, como é que você tem feito para engajar esse time? Como é que você faz para deixar todo mundo nivelado ali? Esse é um grande desafio, até porque nós entramos num processo de transformação cultural. Então, os proprietários da empresa, um mora no Texas, o outro mora em Seattle. E eles contrataram um CEO para que pudesse se fazer mais presente. Hoje nós trabalhamos na configuração híbrida, geralmente são 2 dias presenciais no escritório, os demais dias remoto. Então tem todo um revezamento das equipes. O nosso escritório fica ali na Vila Olímpia. E aí é mais um desafio, né? Principalmente também com a liderança. Como que o líder se faz presente com as suas equipes, sendo que nem sempre está fisicamente presente, mas se fazer presente vai muito além da presença física. Então, um dos desafios é exatamente esse, desenvolver a liderança e dar todo o suporte para as equipes, para que eles se sintam pertencentes, independente do espaço físico. Tanto é que na Space Plan a gente chama como se a nossa casa-trabalho. E aí, Marquinhos, você está convidado, se alguém mais tiver interesse, quiser conhecer a Space, será uma honra para vocês verem como que é essa estrutura, esse acolhimento, porque é um aconchego, né? O escritório é muito gostoso e a gente trabalha com isso. A nossa missão é transformar o jeito de trabalhar e os ambientes, para que as pessoas se sintam melhores e possam, né, usufruir da melhor forma e também oferecer o seu melhor. Então, esse é o embalo que a gente já está.
pode ficar tranquila que assim que eu tiver uma oportunidade eu vou passar, eu vou conhecer, eu vou puxar aqui o pessoal para ir junto também. Pode ter certeza Uhum, disso, viu, Ursula? E obrigado pelo uhum, convite já. é, É, como é que você faz para medir o sucesso dessas iniciativas de engajamento que vocês têm aí interno com a galera? uhum. Eu sei que é muita Todas, gente, né? Meio difícil, né? na verdade, eu espero que tenham muito mais, né? Que a gente cresça cada vez mais. A princípio, como nós não tínhamos nenhuma ferramenta, não tinha pesquisa de clima, não tinha avaliação de desempenho, sugestões, nós não tínhamos nenhuma ferramenta para mensurar isso. Então, no início, eu fiz todo um levantamento de uma escuta individual, né, para conseguir identificar com cada colaborador o que tinha de positivo, o que precisava melhorar, como que ele se sentia na empresa, quais eram os principais pontos de levantamento. E aí consegui fazer isso e identificar que nós precisaríamos fazer uma intervenção maior para dar suporte para a liderança e também que as pessoas pudessem contribuir um pouco mais. E depois disso deu muito certo a parceria com a Team Culture, que aí foi fundamental, porque partindo da Team Culture é toda essa plataforma com recursos para que a gente consiga mensurar muito melhor do que algo que internamente era feito caseiro. Sempre bem feito, né? Com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, mas a tecnologia da Team Culture, a forma como é organizada a plataforma e tudo mais, a gente consegue mensurar, acompanhar e simultaneamente ficar antenado em todos os pontos e dando feedback para o pessoal também, acompanhando o que mais a gente pode fazer. E conforme as pessoas veem as ações que a empresa está tomando, se sentem ouvidas, né? Porque tudo que é colocado ali na pesquisa de engajamento, de pesquisa de clima, nós respondemos e já trilhamos o plano de ação junto com a liderança, as equipes e vamos que vamos. Está sendo muito bom, muito bom. Que legal, que legal. Cara, eu tenho o maior orgulho. Eu até tô usando uma camiseta aqui. Eu revoluciono o ambiente de trabalho, né? Porque Olha, acho que é isso que maravilha. a gente gosta mesmo de fazer. Uhum. Você me falando um pouco mais sobre isso, essa forma que vocês chegaram a começar, fizeram meio caseiro o negócio e depois Sim, vocês implementaram a ferramenta. Como que você sim. utiliza hoje a Team Culture no seu dia a dia? Exatamente, diariamente, porque é um termômetro fantástico, fantástico. E principalmente no papel de RH e como administradora, né, da ferramenta, você consegue olhar o todo. Então você consegue olhar todas as equipes e onde que estão, né, os principais gargalos ou as dificuldades e o que pode ser feito. Então isso foi muito bom porque nós tomamos várias ações. Por exemplo, até mesmo a questão do trabalho híbrido, que tinha a possibilidade de voltar a 100% presencial, nós permanecemos com a configuração híbrida, porque era um posicionamento das pessoas como considerando qualidade de vida, principalmente em São Paulo, né, que é a loucura de deslocamento, o quanto as pessoas consideram isso, e é também, né, um dos pontos que a gente consegue atrair e reter muitos talentos, né? É poder proporcionar que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida. E isso é fundamental. Então, situações de emenda de feriado, várias situações, até pagamento, né? Que antes nós tínhamos algumas situações que o financeiro, vamos supor, tem uma emenda de feriado e o pagamento estava previsto cair na sexta ou no sábado, então caía só na segunda-feira. Aí, devido ao posicionamento do pessoal na ferramenta, na Team Culture, a gente viu que não, podemos melhorar isso, vamos antecipar. Então começamos a antecipar. A questão da liderança, montei um programa chamado, a gente chama PDL só para facilitar, né, que é um programa de desenvolvimento de liderança, em que todas as competências comportamentais que foram identificadas, nós montamos como se fosse um curso mesmo, né, de pós-graduação, MBA, customizado para a nossa realidade. Então eu montei módulo a módulo, ao todo são 10 encontros, e são encontros presenciais. Quem não pode participar lá no escritório, a gente faz virtual, né? A nossa ferramenta, a gente usa muito o Teams, e esse material fica gravado. Então, quem não pode de imediato, mas pode assistir depois, e aí a gente tem várias atividades ajudando as pessoas nesse despertar. Então,
questão de comunicação, feedback, trabalho em equipe, comunicação não violenta. A gente fala sobre essa parte de saúde mental, é muito importante, falar de ansiedade, estresse, depressão, burnout. A gente fala muito também de resiliência, inteligência emocional. E não é só uma teoria, nós temos vários exercícios práticos e lição de casa, porque de um encontro para o outro tem tarefa para fazer, né? E aí a gente faz todo esse treinamento, esse bate-papo, essa troca de experiências. Outras ações que eu montei, mas que não é mérito meu, com base no que as pessoas estavam colocando, né? Respondo que é um espaço que nós criamos, geralmente 2 vezes ao mês, final de expediente, mais ou menos, a gente pega quarta-feira, que é o meio da semana, para dar uma quebrada, ali por volta das 17 horas. A gente traz pessoas de diversos temas para falar, trouxe um especialista ortomolecular, uma psicóloga transpessoal, tivemos uma consultora de imagem e moda, que foi fantástico também, pessoas falando de diversos assuntos e que alguns são até indicados para os próprios colaboradores. A gente faz essa troca, esse bate-papo, em que, mesmo que não estejamos presentes no escritório, virtual, todo mundo troca, questiona, participa, enriquece muito. Então, são algumas das ações que a gente tem feito para engajar ainda mais o pessoal. Muito legal. E o que você está me falando encaixa muito legal com uma conversa que eu tive com o Marcos da Fortíssimo. Eu não sei se você acompanhou a live com ele. Sim, eu estava acompanhando ao vivo. Foi bem legal. E ele falou muito sobre os planos de ações que eles fazem lá para engajar a galera, para trazer um conteúdo legal, treinamento semanal que eles fazem, né? Então, inclusive nós aqui da Team Coach utilizamos o treinamento semanal, vimos ele lá e falamos, vamos fazer também. Então a gente sempre faz aqui o treinamento. É muito bom, é muito legal. Todas essas iniciativas aí fazem muito sentido. Sim, e até mesmo esse PDL que a gente montou, nós iniciamos com o CEO, do CEO para baixo, fazendo parte desse treinamento. Então, as primeiras turmas foram direcionadas, né, CEO, diretoria, os gestores, e do ano passado para cá é aberto para todas as pessoas que tiverem interesse em aprender. Porque eu falo que a competência e liderança não precisa ter um cargo, uma patente para isso. Você desenvolve, você pratica a competência e liderança no dia a dia, em diversas situações, projetos e meios que você está inserido. Às vezes você é visto, né, como um líder já, e você conduz pessoas de diversas situações. Então, é todo um trabalho que ajuda nesse processo de desenvolvimento comportamental, de melhorias, de relações e de qualidade de vida também, né? Então é muito bom. É sensacional. Eu queria te perguntar agora se você pode trazer, né? Se você pode nos dar exemplos de como a Team Culture tem ajudado vocês a melhorarem o engajamento e a cultura dentro da empresa. Sim, é muito bom. A ferramenta está sendo fantástica porque nos ajuda em diversas situações, em diversos momentos. Como nós estamos nesse processo de transformação cultural e a gente está conseguindo expandir um pouco mais no mercado, nós estamos trazendo mais pessoas também, contratando, né? E, então tá oxigenando um pouco mais os times. E para que não tenha nenhum problema, né, assim, de sair faísca às vezes, da questão cultural ou, né, de gerações, a gente tem feito todo esse acompanhamento de escuta. E a ferramenta tem sido fundamental para isso. E um outro ponto que a Team Culture tem ajudado muito é quando a gente acompanha, né, os gráficos, os relatórios, quando você consegue visualizar as opiniões, tanto as positivas quanto as construtivas, isso tem nos ajudado muito a identificar qual é a carência, qual é a necessidade de uma área ou de um gestor. Porque alguns ainda têm dificuldade de aplicar, né, todos os recursos da ferramenta, do que a plataforma oferece. Então, nesse exato momento, eu estou numa fase em que eu estou convidando a liderança e nós vamos fazer um benchmark interno. Nós já tivemos o treinamento com consultores, né, da Team Culture, mas agora eu percebo que a gente pode trocar internamente também, sentir um pouco mais as nossas dores e o que nós podemos fazer para a gente se ajudar. Até porque um dos valores da Space Plan é One Space. Então, todos somos um. A gente está no mesmo barco.
Mesmo que nós tenhamos unidades de negócios diferentes, nós todos somos Space Plan. Então, a gente faz por valer e por acontecer essa questão da One Space. Então, as áreas se ajudarem, a gente trocar figurinha, trocar informações. Então, eu falei, esse é o momento, eu vou chamar toda a liderança para a gente fazer um encontro exatamente das melhores práticas, né? Então, o que está dando certo numa área, qual é a dificuldade da outra, como que a gente pode se ajudar para fortalecer um pouco mais a liderança e aí esses gaps que ainda estão acontecendo para a gente conseguir dar uma nivelada e impulsionar ainda mais o envolvimento, o engajamento, o comprometimento e a satisfação de todo mundo, né? Que legal. São ações incríveis, né? E essa ação que você está trazendo agora para a galera, eu acho que vai ajudar muito. Desde lá de trás, desde quando vocês começaram a utilizar a Team Coach, quais foram os principais benefícios que você conseguiu observar? Desde o comecinho da utilização até agora, nesse momento? Uhum. Nossa, são tantos, mas o quanto que as pessoas começaram a perceber a importância da ferramenta, como não é uma ferramenta de RH, é uma ferramenta de gestão de pessoas que é usada pelas pessoas, né? O quanto que a gente consegue identificar, mapear, ouvir, dar feedback, acompanhar, o quanto isso está deixando as pessoas fluírem muito melhor, né? As equipes estão rendendo muito mais, não só no sentido de produtividade, mas de qualidade, de bem-estar, porque as equipes estão se entendendo, estão se ouvindo, tem as conversas, tem os bate-papos com a liderança, essa abertura de feedback, essa comunicação é fundamental. Antes a comunicação era meio truncada ainda, né? Dentro da empresa como um todo, entre as áreas, dentro da própria equipe, e aí agora não, com a ferramenta parece que a gente se conectou muito mais. Então isso está fluindo muito mais e as pessoas estão muito mais envolvidas, engajadas e se sentindo pertencentes, construindo, né, os desafios. Isso está sendo muito bom. Então, diversas pessoas comentam com a gente em relação ao formato, como era antes, como está sendo e como que foi o período ali, o percurso. Então, a mudança é significativa demais, né? Então, a gente tem diversas empresas com cases, assim como de vocês, claro, também, com cases maravilhosos de, pô, a gente era isso aqui nesse momento, depois a gente foi para isso daqui. Então, é incrível observar isso, né? E, na verdade, os nossos próximos passos agora é que a ferramenta está sendo tão fundamental para o nosso dia a dia que além da parte de engajamento, né, pesquisa de clima, a gente vai estender também para avaliação de desempenho e OKRs em breve. A gente está alinhando com o Rafa. Então, logo, meu sonho de consumo, não vejo a hora da gente começar porque é maravilhoso a ferramenta e ainda a oportunidade de integrar muitas informações, né? Isso facilita muito o nosso dia a dia. Muito, 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 muito. Acho que isso vai ser bom para você, para a liderança e para os colaboradores, com toda Sim, com certeza. certeza, porque a liderança já percebeu que não é uma ferramenta de RH, que é uma ferramenta de gestão de pessoas. E os próprios colaboradores estão cada vez mais participando porque estão vendo que tem retorno, que tem um resultado, né? Que estão sendo ouvidos, que ações estão sendo tomadas. Então, isso está sendo muito bom. E aí, imagina, estender ainda mais para OKRs e para avaliação de desempenho, ninguém vai segurar esse PC. Cara, tá tudo certo. Aí é só entender como é que funciona e começar a utilizar que vocês vão gostar e muito. Você consegue compartilhar com a gente algum caso de sucesso ou impacto positivo que a Team Culture trouxe para você ou para o seu time, para sua equipe? Eu acho que principalmente essa parte da liderança, né? O quanto foi estratégico e o quanto acabou refletindo na empresa como um todo. Por quê? Quando a gente fala de uma estrutura organizacional, a gente tem a alta liderança, a média liderança, os colaboradores, e a média liderança eu falo que é o sanduíche, porque é prensado por todos os lados, né? O estresse é muito grande, a cobrança, a demanda é muito grande, de cima, de baixo, dos lados, e quando consegue ter uma ferramenta que ajuda nesse processo, todo mundo sai ganhando. Então, realmente tem facilitado a nossa vida e tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento. Mas a parte principal de sucesso mesmo tem sido com a liderança. Esse desafio de desenvolver a liderança
e que a liderança se faça presente sem fisicamente estar presente, mas muito mais atuante, muito mais com uma atuação prestando todo um suporte para as equipes e sem aquele microgerenciamento, porque não tem necessidade disso, né? As pessoas estão percebendo que é muito mais ali, ó, pares, é um contribuindo para o outro, né? E a liderança também só cresce quando a própria equipe impulsiona isso, né? Então, tem situações que a própria equipe está impulsionando e essa liderança está crescendo. Então, é uma troca muito rica. E aí você tem todo um olhar, né, de desenvolvimento, de sucessão, de retenção de talentos. Então, está sendo maravilhoso, principalmente nessa parte. Tem contribuído muito. Bom, e quais tendências que você enxerga para o futuro do RH e do engajamento de colaboradores? Olha, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é essa questão da inteligência artificial. E eu sou suspeita para falar, mas eu confesso que eu fico alucinada, me fascina todos os recursos, tudo que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo me amedronta também. Porque em todo e qualquer lugar, né, de todas as formas, ser humano, eu brinco que é ser humano fazendo humanidades. Então, em boas mãos, é riquíssimo, é de um potencial incrível. Mas em mãos erradas também o estrago pode ser avassalador. Mas eu vejo muito essa questão das pessoas estarem muito mais à frente. Quando a gente fala até mesmo de um plano de carreira, né? Antigamente, quando você participava de um processo seletivo, as pessoas, qual é o plano de carreira da empresa? O que a empresa oferece? E opa, pera lá, a gente já chegou num tempo que não existe mais isso, porque o plano de carreira é de principal interesse da pessoa, né? Então não é esperar que a empresa vá, mas onde que você está e onde você quer chegar. Então é uma ajuda mútua, tem que ter ali uma reciprocidade, uma troca, e aí as coisas vão fluindo. Então, o quanto as ferramentas e as tendências de RH tem muito esse olhar de que onde eu estou, onde eu quero chegar, onde eu posso chegar. E o que te impede para isso, né? E que ações que você está movendo? Até que ponto que você vai ficar esperando que a empresa invista ou que você busque recursos para isso de diversas formas também. Mas a principal interessada tem que ser você, né? O que você quer para você? Qual é o sentido do trabalho para você? Eu queria entender como que vocês exploram, né, as motivações para manter os talentos engajados. Como que vocês fazem isso? Eu estava pensando aqui um pouquinho mais, eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta para ela, vamos ver o que. Uhum. Olha, eu acho que essa questão de dar voz às pessoas pode ser tão. Algumas pessoas podem achar isso tão bobo, sabe? Falar assim, mas que idiotice é essa? Eu falo, gente, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E por incrível que pareça, em muitas empresas ainda não tem um canal de comunicação aberto, né? Que as pessoas realmente, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando exatamente das pessoas poderem se expressar sem retaliações. Isso depende não só da cultura da empresa, mas também de cada gestor, de cada liderança. Quando você consegue expandir isso e as pessoas se sentirem seguras para que elas se tornem protagonistas, né? Não é simplesmente um colaborador, um número, mas eu faço parte disso. A importância do meu trabalho, a atividade que eu desempenho, isso vai impactar em quê? Qual é o reflexo disso? Não só para o cliente final, mas internamente. Então, esse engajamento e a forma como a gente tem trabalhado muito essa questão da One Space tem potencializado muito grandes avanços significativos para a gente conseguir trazer melhorias aí para todos, para a empresa como um todo. Acho que é o Legal, muito bom. principal, essa Cara, muito comunicação obrigado. aberta. Imagina. Muito obrigado por ter me trago isso. Bom, vamos lá agora. Que conselhos que você daria para outros profissionais de RH que estão buscando melhorar o engajamento e a cultura, né, nas organizações? Sim, uma coisa que eu sempre falo, isso já faz décadas, né, desde quando eu comecei a lecionar, que o principal, RH, meus queridos, eu sou RH, então eu posso te falar, pratica o TBC, tira a bunda da cadeira. Pratique isso no sentido, ouça, vá até as áreas, conheça o negócio, o que cada uma faz, como que desempenha, quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são os sucessos,
os fracassos, o que pode ser melhorado, quais são as lições aprendidas, porque a gente não pode ficar só naquele beabá, né? Fazer recrutamento ou seleção, a gente vai treinar aqui, vamos fazer, né, um processo de integração, vamos cuidar somente dessa parte de documentação, vai muito além, né? E as pessoas, o ser humano em si, ele é carente. Nós somos carentes. E quando você tem esse contato mais próximo e de escuta ativa, né, genuína, isso faz toda a diferença. E ainda mais quando você realmente busca ações de melhoria. Não é só você praticar a empatia, você todo um discurso bonito. Não, vai muito além, né? E é muito mais a questão de comportamento, de postura. Um pequeno trecho, né, que eu gosto muito, né, uma frase do Ralph Waldo Emerson, um filósofo, escritor dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Às vezes é preferível que nem tenha fala, que não tenha discurso, mas que tenha presença, que tenha a participação, que tenha o envolvimento, que seja, né, um comportamento condizente de querer desenvolver, de aprendizado, de crescimento. Quando você começa a ter esse olhar, as coisas vão fluindo. E cada dia mais que passa, ainda mais para atrair talentos. Eu costumo dizer, gente, é uma via de mão dupla, são os dois lados da moeda. Para que você possa trazer bons profissionais, você também tem que oferecer o que tem de melhor, né? Da mesma forma como quem está contratando, né, a pessoa que está figurando, a empregadora, tem um olhar de avaliar, analisar o candidato, na mesma proporção e intensidade, o candidato também está avaliando essa empresa. Qual é a cultura? Quais são os valores? Eu compactuo com isso? A cada dia que passa, e principalmente com essas novas gerações, o sentido do trabalho vai muito além da questão de remuneração. Então, tem a questão do ambiente, tem a questão de aprendizado, de troca, quais são os benefícios, não só os de praxe, mas o que eu ganho atuando nesta empresa, com esta marca. Então, isso tem um poder muito grande e às vezes passa batido. Porque, virou piegas, né? Então é só um jargão. Não, vai muito além disso, muito além. Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando que é fácil atrair um talento, né? Se você for levar em consideração algumas coisas que você fala e que você traz. Pô, a gente tem isso, a gente tem aquilo outro, cara, com certeza você vai. Mas se você não conseguir cumprir aquilo tudo que você está falando, vai ficar muito complicado, porque o cara, ele vai ficar, por maior talento que o cara seja, ele entende que ali não é o lugar dele. E por ele ser um talento, ele sai, né? Então, assim, Sim. muito bom você compartilhar isso com a gente, né? Eu não sei se faz muito sentido até fazer essa pergunta aqui nesse momento, mas a ferramenta ajuda vocês no turnover também? Como é que tá funcionando? Olha, de certa forma, eu acho que ajuda porque a gente faz todo um mapeamento, um acompanhamento e a cada dia que passa, nós percebemos que as coisas estão fluindo. Sabe quando tá tudo tá ficando assim tão engrenado e tá sendo muito bom, porque eu costumo dizer que os extremos não são bons. Quando você tem um turnover muito alto, você fala, opa, o que tá acontecendo que não para ninguém? Mas quando também o turnover é zero, você não está oxigenando, você não está trazendo ali, né, sangue novo, trocas, sair um pouco da zona de conforto. Então os extremos são preocupantes, mas quando você tem as coisas bem engrenadas, caminhando, quando as pessoas querem continuar na empresa, ou quando surge até alguma oportunidade que seja melhor, que a pessoa fala assim, olha, estou com dor no coração, porque eu amo trabalhar aqui. Só que eu estou mudando de desafio, de residência, teve uma situação de uma colaboradora que foi para a Suécia, depois foi para a China. Então, assim, são situações que se fala, poxa, que bom, né? Que venham oportunidades melhores, mas fica aquele sentimento de que podemos contribuir, pelo menos um pouquinho no desenvolvimento dessa pessoa, né? Não só do profissional, mas como ser humano. E tá levando um pouco da gente também. Então, isso é muito bom. Tranquilo lidar. Entendi. Vai ficar a saudade, mas assim, a gente sabe que tá indo para um lugar melhor, tá Sim, evoluindo a carreira, e são essas coisas. exato. Né? As pessoas às vezes ficam
tem uma mentalidade um pouco mesquinha, né? No sentido, ai, não posso perder meu braço direito. Às vezes até em processos internos, né? Tem liderança que às vezes tem esse olhar. Ai, eu não posso perder porque é o meu braço direito, é o esquerdo. Criatura, para com isso. Vibre, né, pelo crescimento do outro que está indo para uma outra área, para um desafio maior. Que bom! E que você foi responsável por isso também, você contribuiu para que ele conseguisse, né, para que essa pessoa conseguisse atingir esse ponto, esse patamar. Então é fantástico, né? Isso é Legal, muito bom. legal. Muito bom. Tem algum livro, curso, recurso que você recomenda para quem está querendo aprofundar, né, nesses temas de engajamento, cultura Uhum. organizacional, essas coisas? Tenho, vou até compartilhar, né, que quando eu fiz o mestrado em psicologia da saúde, porque as pessoas confundem muito, né? Acham, psicologia da saúde é só um olhar muito positivo. Não é o jogo do contente, né, da Poliana, não tem nada a ver, né? É uma ciência e o quanto a gente consegue analisar muito melhor o comportamento das pessoas o estudo que eu fiz, inclusive, na minha dissertação de mestrado, foi sobre as relações de suporte e bem-estar no trabalho. Então, o quanto que as pessoas, quando têm suporte social, emocional, elas são muito mais envolvidas, comprometidas, engajadas, e isso é fundamental para que as coisas fluam, né, de uma maneira geral. Então, é bem interessante, vale a pena. Tem um livro na época que eu estudei muito no mestrado, que inclusive foi da minha orientadora, que é Psicologia da Saúde, Teoria e Pesquisa, para quem quiser entender, conhecer um pouquinho mais. E foi uma parceria, inclusive, com a Universidade de Algarve, de Portugal. Então, é bem interessante. Ai, minha gata, deixa eu tirar. Não é momento agora, fulaninha, bichaninha. Que linda. Ai. Aí tem um outro livro também que é muito interessante, que fala exatamente de novas medidas do comportamento organizacional. Que aí você tem todo um olhar de métricas, né? De indicadores. Né? Isso é interessante também. E livros que são fantásticos. Até quando a gente está falando de saúde mental, a gente estava brincando, né? Até falando de burnout. Dá um tempo, da Isabela Camargo, que é fantástico. O quanto que a gente precisa dar esse tempo, nos dar esse tempo, que é fundamental para a questão da saúde mental. E outros livros, Brené Brown, é fantástico, qualquer um dos livros dela eu indico. O Adam Grant também, que é fantástico, então tem vários conteúdos, pesquisas, estudos que são muito pertinentes, que vale muito a pena. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente aqui sobre sua visão para o futuro do trabalho, sobre sua experiência, alguma coisa assim? Há muitos anos que eu estudo Christophe Dejurs e ele fala sobre o sofrimento psíquico do trabalhador. E o quanto eu percebo que, principalmente depois da pandemia, nós ficamos muito mais vulneráveis à questão da saúde mental. E o quanto nós precisamos cuidar uns dos outros. E não só cuidar uns dos outros, mas a gente começar a cuidar um pouco mais de si. E isso não é egoísmo, é amor próprio. E as pessoas confundem um pouco. E principalmente na questão de RH, de liderança, uma fala, né, uma frase que eu gosto muito de Jung é a seguinte: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Para a gente não perder um pouco dessa humildade, de humus, né, de pé no chão, de humildade, de humanidade, que é o mesmo, né, sentido ali da palavra, da sua origem. Isso é fundamental para que a gente possa crescer, aprender e poder proporcionar isso para todos aqueles que estiverem no nosso caminho, na nossa jornada. É mais esse olhar. Úrsula, olha, eu vou te falar, eu ficaria aqui o dia inteiro aqui com você falando, foi incrível. É, eu queria, antes de finalizar, eu queria te perguntar como que a galera pode acompanhar seu trabalho, como que ela pode conectar com você, quais são as suas redes, né? Se quiser compartilhar aqui, você fica à vontade. Fiquem à vontade para me acessar pelo LinkedIn, vocês me encontram como Úrsula Barbosa. No Insta eu acesso pouco, eu preciso, né, seguir um pouco mais as mídias, mas eu não sou de divulgar muito. Mas no LinkedIn vocês vão ter um pouco mais de mim. Tá? Úrsula,
muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Com certeza você vai voltar, porque eu quero que você venha fazer uma live com a gente. Você já está mais que convidada para trazer mais Obrigada. conteúdo. Eu sei que você é uma pessoa incrível. Só nesse papo aqui a galera já consegue entender quem você é e como você é maravilhosa. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Gratidão, meu querido. Foi um prazer imenso, né? É uma honra. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, por todo o time da Team Culture. Eu falo que eu sou fã de carteirinha de vocês. Nossa parceria vai se estender aí. Se depender de mim, vai ser ad eterno. Teremos muito pela frente e estou à disposição também, né, para compartilhar, para contribuir. O que eu souber, pode ter certeza que eu passo com todo carinho. Quem quiser fazer uma visita no escritório lá na Vila Olímpia também, vai ser muito Estão gostoso. super Tomar um convidados. café, uma água, um suco, seja o que for, trocar figurinha, tamo junto, viu? Tá ótimo, Úrsula. Muito obrigado. Imagina, eu Até que mais. agradeço. Um grande beijo. Tchau, tchau.